Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou te apresentar e dizer como eu cuido do Ficus altissima. O Ficus altissima sim é muito parecido com o Ficus elástica, mas ele não é um Ficus elástica porque eles têm características genéticas diferentes. O Ficus altissima é muito mais próximo e até mais parecido com o Ficus bengalensis, que é uma variedade mais antiga e ainda não muito usada de ficus, já que eles têm realmente a cor do tronco e também o formato e as cores das folhas bem mais parecidas e por isso ele é realmente muito mais próximo do Ficus bengalensis. Se você quer conhecer essa planta em detalhes, vem comigo nesse vídeo. Então o Ficus altissima é essa planta bem grandona, nesse formato de arvoreta. Ela realmente é uma mini árvore que vai crescendo cada vez mais. E ela é diferente do Ficus elástica pelo seguinte, ela tem esse tronco aqui, ó, com um aspecto bem mais claro, bem mais cinza, e é um tronco mais sequinho, diferente de um tronco de Ficus elástica, por exemplo, que é muito mais esverdeado, né, e muito mais flexível, até mais lisinho. Então o tronco do Ficus altissima é diferente por isso. E por isso essa é uma característica que faz com que ele seja muito mais parecido com o Ficus bengalensis, por exemplo. Então o que acontece nessa planta para ela ter esse formato de árvore é que ocorreu uma poda, né, na gema apical aqui da planta, na extremidade, então ela bifurcou e aí ocorrem outras podas para que ela vá ramificando e realmente adquirindo esse formato de árvore bem cheia e bem linda que a gente ama. É uma planta variegata, né, porque é uma planta que produz variegação por quimera, que é um tipo de variegação onde a planta para de produzir clorofila em algumas partes da folha. Então, por isso ela tem essas folhas com essa coloração verde e amarela muito linda. Então, a variegação é essa parte mais amarelada, bem clarinha, né, que vai recortando ao redor de toda a folha. Então, tem essa parte também central mais verde normal, que seria a cor normal, né, e mais original dessa planta. A parte mais amarelada é a variegação. E esse galho aqui tem bastante variegação na ponta, porque sim, ela está recebendo algumas horas de sol e a variegação é fotoestimulada. Então, quanto mais luminosidade e até mesmo sol essa planta recebe, mais variegação ela produz e folhas cada vez mais coloridas e mais amarelas. E a variegação também é sempre diferente, né? Ela não é estável, ela é, né, uma mutação que ocorre na planta. Então ela também sempre produz folhas diferentes umas das outras, com estampas também diferenciadas, ó. Então, né, é possível observar sempre folhas bem diferentes umas das outras, em características, né, bem específicas até. Então, sempre uma folha é diferente da outra. Essa aqui, por exemplo, tem esse verde mais escuro em algumas regiões e em outras partes tem um verde mais clarinho. E as bordinhas também são bem mais amareladas. O que acontece é que com o tempo ela vai realmente perdendo a variegação e ficando mais esverdeada, porque as últimas folhas, né, já não recebem tanta luz e a variegação sempre é estimulada nas novas folhas. Então, quanto mais sol ela recebe, mais variegação ela vai produzindo e as últimas folhas vão ficando cada vez mais esverdeadas normalmente. Aqui tem um brotinho bem novinho surgindo, né? E essas folhas também são bem mais parecidas com as folhas do Ficus bengalensis, né? Elas não são tão parecidas com a folha de um Ficus elástica, por exemplo. Elas são bem mais próximas do Ficus bengalensis. Essa planta também vem em um substrato bem leve, bem drenável, rico em matéria orgânica à base de casca de pinos. E os ficus em geral, eles geram muitas raízes aéreas e raízes escora que servem realmente para ajudar na sustentação dessa planta, né, principalmente quando plantada no chão e até mesmo no vaso, porque realmente é uma árvore. O ficus pode chegar a até 20, 25 metros de altura aqui no nosso país, no Brasil, já que não é o país de origem dele, e sim é normal ter raízes aéreas ao longo de toda a planta, assim como o Ficus elástica. Isso é o que é normal e natural nessas plantas, tá? O Ficus altissima, assim como todos os outros ficus, gostam de muita luminosidade, então você precisa cultivar essa planta em um local muito bem iluminado, de preferência com 1 ou 2 horinhas de sol por dia, porque aí sim a variegação é bem estimulada e a sua planta vai ficar realmente bem verde e amarela, bem colorida e alegrar muito o seu ambiente.
O ficus gosta de umidade no substrato, então é preciso fazer regas frequentes nessa terra, mantendo esse substrato sempre bem úmido sem encharcar. Então, a minha rega aqui em casa, por exemplo, tem sido mais ou menos umas 3, 4 vezes por semana, porque sim, esse substrato seca com facilidade, já que ele é à base de casca de pinos, que é um material, né, realmente dos pinheiros, então seca mais fácil e é um substrato muito bom. Então, precisa realmente fazer regas com mais frequência, molhando todo o substrato para que todas as raízes recebam hidratação corretamente e possa manter a planta saudável, porque sim, é uma planta bem grande e que precisa realmente de uma rega bem frequente para conseguir se desenvolver e se manter. O que essa planta não gosta é de excesso de água nas raízes, mas como esse vaso tem muitos furos, né, ela não acumula água nas raízes e seca com facilidade. Então, realmente precisa fazer regas frequentes e manter o substrato aqui, ó, tá vendo? Sempre úmido, nunca seco, porque senão a planta começa a sentir o estresse hídrico e isso pode prejudicar as raízes dela, né, e acabar queimando muitas raízes. Então, é preferível manter sempre mais úmido do que seco. A adubação dessa planta também é muito importante porque o ficus tem um crescimento relativamente bem rápido, é uma planta que cresce constantemente, está sempre gerando novas folhas, então é importante que você forneça esses nutrientes, principalmente quando a planta está em vaso, para que ela possa continuar crescendo de forma bem saudável e satisfatória. E você pode fazer adubação com NPK 10-10-10 ou com outro tipo de adubo que você já tem costume de utilizar nas suas outras plantas, e sobre a frequência pode ser aproximadamente a cada 15 dias. Uma outra coisa bem importante é fazer a limpeza das folhas dessa planta, porque sim, os ficus têm folhas bem grandes e que acumulam pó com o tempo. Então você pode fazer uma rega com uma mangueira e realmente remover a poeira, ou você pode levar a sua planta debaixo do chuveiro e dar um banho nela por completo. Isso é o que eu faço por aqui e eles gostam muito. E uma outra coisa também é que você pode simplesmente limpar com um pano umedecido em água e não precisa adicionar muito produto para dar brilho e nem mesmo detergente, porque as folhas já são brilhantes e lindas por natureza e que se estiverem limpinhas elas já estarão bem brilhantes. E para você que já tem um ficus altissima e quer fazer mudas, também é muito fácil. E eu vou te dar dicas sobre isso no próximo vídeo, te mostrando inclusive os resultados da minha propagação dessa planta. Então continue por aí e acompanhe o próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o ficus altissima. Lembrando que ele está disponível para você, assim como todos os outros ficus, na Floricultura Nosso Planeta Flora. E eu vou deixar os endereços das redes sociais deles para você aqui na descrição desse vídeo, para que você entre em contato e veja as possíveis formas de envio para sua cidade, porque sim, essa é uma mini árvore e é uma planta grande. Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo.